Pessoal, queria apresentar, então, Eduardo Sanovic. Como é que faz? Como é que pronuncia o teu sobrenome correto? Exatamente assim como o senhor falou, deputado. Então, perfeito. Que é presidente da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e ele vai estar conversando com a gente, justamente como a gente fez com os outros, de outros setores da economia brasileira, as dificuldades que está passando, como é que está enfrentando, e acho que é um dos setores que mais sofre no mundo, então nós vamos escutar agora coisas assim de realidade mesmo, da dureza que é e como é que eles estão enfrentando isso. Coincidentemente, agora nós estamos votando uma matéria, né, está nas discussões, estão sendo apresentado o relatório final lá na Câmara, nós estamos aqui acompanhando também, justamente sobre a tributação desse setor. Então, Eduardo, queria que você apresentasse a você mesmo, apresentasse também o setor e desse os números iniciais do que está acontecendo com esse setor. A palavra é tua, Eduardo. Muito obrigado, deputado Fontaine, muito grato pelo convite, muito grato pela gentileza do senhor. Antes de mais nada, parabéns pelo mandato, pelo exercício da sua bancada. Nós temos acompanhado com muita proximidade os temas tratados pelos senhores e a interlocução conosco tem sido muito produtiva e muito proveitosa. Queria fazer esse registro logo no início, ao senhor e aos que nos acompanham aqui, que seguem a sua atuação. Queria dar esse testemunho representando um setor da economia que, afinal, representa não só as 3 empresas que nós chamamos de aviação regular, mas é uma indústria que tem 70 mil empregos diretos, 170 mil pessoas na sua cadeia produtiva, milhões se considerarmos o turismo, e que só a aviação representa aí um faturamento, quando ela está girando, não é o caso agora, de 45 bilhões de reais por ano. Para ser bem sintético, deputado, vou procurar falar aí ao redor de uns 15 minutos para fazer um cenário, depois vou ficar à disposição do senhor e para as perguntas e questões que o senhor tem ou que venham. Bem objetivamente, nós sentimos que as coisas iam se complicar uns 18, 19 dias antes da crise chegar ao Brasil de fato, quando um voo internacional, um voo da Latam que ia para Milão, tinha 85%, 88% de ocupação e embarcou com menos de 40% dos passageiros. As pessoas já recebendo as notícias da crise no norte da Itália, lembre-se que é o primeiro ponto relevante da crise na Europa, quando ela sai da Ásia, o pessoal já recua. No dia seguinte, um voo da American Airlines ia sair de Nova York, também para Milão, perdão, e acontece quase que um motim da tripulação, que não vamos, não queremos ir, não estamos nos sentindo seguros. Esses 2 sinais acenderam os alarmes, nós temos protocolos de segurança muito rígidos, você conhece, e aí começamos a preparar a aviação para isso que vinha, que acabou chegando. Que preparar é esse? Nós construímos uma agenda com 29 itens, uma agenda de medidas a serem adotadas para enfrentar a crise. O primeiro grupo de medidas são medidas internas nossas, não chegam ao consumidor imediatamente. Revisão de custos, de contratos, de relações de trabalho, de hábitos cotidianos, de práticas, para preservar as empresas, os custos, os colaboradores e os passageiros. Exemplo, home office para um monte de gente, práticas de segurança internas, rever prazos de pagamento e por aí vai. O segundo pacote de medidas é um pouco mais saboroso, já dialoga com os consumidores e com a cadeia produtiva. São medidas que nós tomamos junto aos ministérios da infraestrutura, da defesa, da justiça, ao CAD, à ANAC, sucessivamente, que nós chamamos um pouco o pacote de infraestrutura e regulação. Então, as consequências dessas medidas são, por exemplo, a gente passar da malha, porque eu não posso simplesmente parar de voar. Nós precisamos de um conjunto de autorizações que vem do CAD, da ANAC, para passar da malha integral para o que a gente chama de malha essencial, que nós estamos voando agora.
Depois podemos explicar isso com calma. Então, fizemos a malha essencial, estacionamos quase 90% da frota, está no chão, uma parte muito grande em base aérea, né, digamos, instalações militares. Uhum. Nós fizemos... Tem gente minha aqui dizendo que não está me vendo. Não, nós já começamos, estamos no Facebook, né? Está no meu Facebook, né? A tua assessoria tem que linkar do meu Facebook para da associação, né? Tá, já avisei. Vamos em frente. Então, esse pessoal mais jovem que eu precisa correr atrás disso, né? Eu tenho o direito de errar. O pessoal que tem menos de 40 não pode errar nunca com a internet. Eu tenho algum direito de fazer bobagem aqui. Não muito também. Então, Na tecnologia, né? Na área de tecnologia. Só nessa. Se eu fizer em outra, eu entro na próxima call. Então, uma outra coisa bastante importante foi um acordo que fizemos com a Secretaria do Consumidor e com o Ministério Público Federal, dando direito a todos os passageiros que quisessem remarcar seus bilhetes, não vão voar agora por conta da pandemia, para voar, remarcar em até 1 ano, sem nenhum tipo de custo, tarifa, revisão, etc. E assim sucessivamente. E há um terceiro grupo de medidas encaminhadas ao Ministério da Economia. Os 2 primeiros pacotes ou estão todos implantados, ou estão em implantação. O terceiro grupo de medidas são medidas essas da economia. Perdão, é que quando você está em casa, sempre tem gente se movimentando, tem barulho, eu perco um pouco a formalidade. Se quiser, pois é. Tranquilo, Eduardo. Desculpe, já voltei aqui. Eu perco um pouco... sobre o pacote da economia. Isso, o pacote da economia foram 6 temas. Esses 6 temas, o mais relevante deles é um pedido de empréstimo junto ao BNDES, de uma linha de crédito, portanto, um empréstimo. Não se trata de subsídio, nem de nenhum tipo de dinheiro a fundo perdido. É um empréstimo a ser pago com juros e correção monetária. E nós estamos debatendo isso. Esse é o tema mais importante das nossas medidas. Esse empréstimo, eu diria, fazendo um gráfico de Pareto, ele é 75% da nossa demanda, e outros 5 temas são 25% da nossa demanda. Tem um bastante relevante também, eu diria imediatamente após esse, que é um pedido para que seja liberado o fundo de garantia dos colaboradores que estão em licença sem vencimento, né? Nós temos aí diversos colaboradores em licença e para nós é bastante importante essa liberação. Esse pacote, esse último pacote, ainda está em debate. O BNDES agora colocou o Bradesco no circuito, né? Bradesco é um interlocutor nosso, e os demais temas seguem em avaliação, não temos nenhum tipo de conclusão. Os colegas estão trabalhando nisso, os executivos lá da economia. Hoje, o que está no plenário da Câmara é um tema que vem da MP do Turismo, de 2019, que é bastante relevante. A MP trata, na realidade, da Embratur, da transformação da Embratur em agência. Mas, quando o governo resolveu fazer isso, também colocou mais alguns temas muito relevantes para a cadeia produtiva do turismo e para a competitividade dessa cadeia. Tem temas ligados à hotelaria, tem acho que um ou dois temas ligados às operadoras e agências de viagem, e há um tema da aviação. Qual é esse tema? E eu explico, e é interessante também para o pessoal ver como a aviação é um negócio complexo. A aviação não é coisa gostosa e fácil, é viajar. Todo o resto dá um trabalho danado, mas é bom. É o seguinte, deputado, a aviação disputa globalmente.
tá certo? O concorrente de uma empresa aérea brasileira não é só a outra empresa aérea brasileira. É também a Lufthansa, a Delta, a American, a Emirates, e assim vai. Bom, desde os anos 80, em todo o planeta, é uma prática internacional combinada entre a ICAO, que é a ONU da aviação, International Civil Aviation Organization, e os governos. Quando uma empresa remete dinheiro ao exterior para pagar leasing de aeronave, o leasing hoje é responsável por 100% da frota. São raríssimas as empresas que têm avião delas, próprios. Geralmente a prática é leasing. Então, desde os anos 80, no mundo inteiro, quando uma empresa remete dinheiro ao exterior para pagar leasing, esse dinheiro não é tributado, ele não paga imposto de renda nacional, ele é mandado para fora. Então, quando a Lufthansa paga o leasing, a Qatar paga o leasing, a Emirates paga o leasing, eles não pagam esse tributo. O Brasil aderiu a esse modelo, e o Brasil o pratica desde 1996, ainda no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique. Portanto, de 97 para cá, há 23 para 24 anos, o Brasil está igual ao mundo. A Latam, a Azul e a Gol têm isso da mesma forma que tem toda empresa internacional. Infelizmente, ao final do governo Temer, houve uma mudança da LDO, que implicou, que gerou um impacto em 19, que está sendo corrigido agora. Que impacto foi esse? A lei previu a retirada de um conjunto imenso de subsídios na economia, o que é correto, eu não tenho nenhum problema em debater isso. Acontece que, colateralmente, isso pegou a aviação. Quer dizer, na aviação, esta isenção não é um subsídio, nós não recebemos dinheiro público, não há um desconto de tributos. O Brasil alinhou-se a uma prática internacional de forma que eu posso, neste tema, competir de igual para igual com os meus concorrentes no planeta. É diferente, por exemplo, da nossa legislação trabalhista ou tributária, que aqui eu não consigo competir porque é mais caro. Isso é um outro capítulo da nossa vida aqui cotidiana. Então, o que está sendo votado agora é isso. Havia uma pressão enorme, inclusive do governo, o primeiro relatório está aqui comigo, para que isso fosse aumentado, fosse 1,5 esse ano, 3 ano que vem, 4,5 no próximo. E o relator, depois de debates enormes aí na Câmara, topou voltar a zero a partir do ano que vem, retomando o que a gente teve, esses anos todos aí, esses últimos 23 anos. Agora, Eduardo, assim, isso é um ponto, né? Mas eu queria entrar na operação das aéreas mesmo, porque assim, eu estou recebendo até um flyer aqui que a Marina me mandou e eu só vejo desgraça aqui, desculpe falar assim meio franco, porque vocês têm, pelo negócio, queda em voos domésticos 90%, queda de voos internacionais de 100%, vocês têm um custo fixo aqui altíssimo, quase aqui 80 e poucos por cento, 90% é assim, custo fixo, quer dizer, não cai porque não some porque a aeronave está estacionada, aliás, deve ter um outro custo de aeronave ficar parada no solo. Vocês têm boa parte do teu custo em dólar, 51,8 em dólar, quer dizer, o dólar também subiu, vocês não estão faturando e têm custos fixos altos. Eu pergunto, como é que vocês estão conseguindo ficar de pé? Porque, ainda mais num giro alto, quer dizer, vocês não têm giro baixo. Como é que vocês estão consumindo o quê? O que? Capital de giro, lucro acumulado? O que vocês estão consumindo? Reservas. Quando nós tínhamos 2.800 voos diários, a nossa malha normal, nós estávamos queimando, enquanto indústria, ao redor de 45 milhões de reais por dia, sem receita. Quando obtivemos autorização para minimizar isso, hoje nós estamos voando aproximadamente 8,5% da malha, essa queima de caixa diminuiu muito, muito, muito. Em algumas situações, até não estamos queimando. Por outro lado, vamos lembrar que assim, a crise agora é tão grave que a gente não lembra das crises anteriores. Faz um ano quebrou a Avianca, né? Isso. A empresa deixou de voar. Quando a Avianca sai,
As pessoas mais antigas lembram bem da Varig, o pessoal fica, porque a Varig e tal. Quando a Varig para, a Varig, no seu melhor ano, teve 8,5 milhões de passageiros. A Avianca, quando para, estava chegando a 14 milhões de passageiros. A Avianca era uma Varig meia. Então, parando a Avianca, as outras 3 empresas que a gente chama de aviação regular, 121, Azul, Gol e Latam, se reorganizam, se reestruturam, ganham uma certa musculatura de mercado e é com essa nova musculatura que chega essa nova crise. Então, essa crise encontra empresas brasileiras bastante fortes. Tá? A queima de caixa é gravíssima, a situação hoje é muito dura, muito dura. Tá? Nós estamos vivendo um momento aí muito delicado, mas nós acreditamos que vamos chegar a bom termo nessa negociação com o BNDES, que não está sendo fácil, tá? Mas a ABAR, enquanto entidade, não está participando desse debate, ele é feito individualmente com cada empresa. Eu, obviamente, tenho as informações, mas não tenho detalhes para colocar aqui. E, em chegando essa linha de crédito, nós vamos atravessar essa crise com toda a dureza que ela representa, mas saímos do outro lado. Se não chegar, eu acredito que, da mesma forma, nós sairemos do outro lado, mas fragilizados, uma situação bem mais grave e bem mais difícil para construir a retomada. Pergunta que eu faço. Vocês já entraram naquele programa de suspensão de contrato ou de queda de tempo de trabalho, que chama para aquele chama part-time lá, como chama em português, de redução de jornada, com redução de salário, ou demitir? Vocês já chegaram, tem um prazo que até tal ponto nós conseguimos segurar tudo isso, porque como eu tenho empresa também, quer dizer, a gente põe em férias. Quem pode ser colocado em férias agora? Por causa da demanda baixa. Próximo momento é talvez suspender ou fazer uma redução de jornada. Mas chega um certo ponto que você não está consumindo o teu caixa e que você tem que tomar uma decisão. Em que ponto vocês estão? E se isso é comum a todas ou tem umas que estão mais ou menos? Como é que está isso? Ainda antes da MP, acho que a 936, que me parece que regulou isso, ainda antes, naquele primeiro pacote a que eu me referi dos 3, nós fizemos acordos com o Sindicato dos Aeronautas e com os sindicatos dos aeroviários e revimos todas as jornadas e os salários. Até o momento, não demitimos, não temos a intenção de demitir e esperamos que essa linha de crédito chegando nos permita ganhar musculatura suficiente para não ter que, em nenhum momento, rever essa decisão. E eu explico, deputado, por conta dos protocolos de segurança que na aviação são extremamente rígidos, ainda que um piloto extremamente treinado, que tenha voado até anteontem, ele sair de uma empresa, for demitido e readmitido em outra em 15, 20 dias, ele é obrigado a repassar de novo todo o protocolo. Então, por conta dos protocolos de segurança internacionais, se ele recomeça, ele chega a passar 4 meses trabalhando, treinando e rechecando antes de poder voar, né? Então, a nossa opção, por N situações e por essa, inclusive, pensando que haverá retomada assim que a ciência permitir, assim que a medicina e a alma das pessoas permitir, a princípio, não demitimos e não pretendemos demitir. Eu tenho essa percepção também, né? Uma mão de obra extremamente especializada. Eu não sabia dessa questão de se parar 15 dias, que ele já entra numa obrigatoriedade de passar por uma reciclagem para poder retomar a sua autorização de voo, né, de operação. Então, de fato, é interessante como o piloto tem que ser como um avião, né? Tem que estar sempre no ar, né? Porque se não estiver no ar, ele acaba perdendo muito da sua eficiência, né? O 15 dias eu usei como exemplo, eu não lembro agora se é 12, 15, tem um delta tempo. A simples mudança de empresa gera toda essa complicação. Imagino, isso aí é uma... Agora, eu entendo que
vocês também têm o famoso os leasings, e todas as empresas do mundo têm esses leasings, né? Porque Sim, ninguém vai imobilizar em uma aeronave de alguns milhões de dólares, né? Como é 80, que 90. está esse mercado de reorganização? Porque quem faz esses leasings são grandes financeiras. Eu lembro que a própria General Electric, na época, era uma das grandes que tinha aquela divisão financeira, que era quase maior do que a própria empresa, mesmo porque ela financia também as turbinas, os aviões, a própria General Electric. Como é que está esse mercado? Esse mercado está com uma linha de empresa, deve ter muita gente querendo renegociar seus contratos também. Todos estão renegociando, né? Uma coisa que eu tenho dito em algumas lives que eu tenho entrado com parlamentares, autoridades ou colegas, é que tem algumas coisas que a gente agora tem que ter um pouco a humildade de dizer não sei, porque tem dados tão inéditos que certas situações a gente não tem ainda detalhe. O que está acontecendo objetivamente? Existem dezenas de empresas que fazem leasing, uma parte muito grande delas está na Irlanda, são empresas de números muito grandes, né? Um avião, como dizíamos, um avião aí pode custar 80, 90 milhões de dólares fácil, né? E no momento em que ninguém está voando, né? Esses contratos, as informações que eu tenho de várias empresas, não só brasileiras, como também colegas que operam em empresas internacionais, é que está todo mundo repactuando. Porque não adianta o lessor, o nome que a gente dá ao dono do avião, o lessor tirar o avião daqui, porque ele não vai ter onde colocar esse avião. Tá certo? Então, é mais fácil, dado que as empresas têm um histórico muito positivo de pagamento, ele repactuar e esperar a retomada, até porque esse lessor também pode estar ele mesmo confinado na sua casa, no país em que ele vive. Bom, mais algumas perguntas que eu estava falando aqui, mas acho que você já respondeu, na questão de um pacote de ajuda financeira, que é, no fundo, é uma injeção de capital de giro, né? Exatamente. Que vocês precisam estar girando, precisam manter a máquina funcionando, para preservar muitos empregos. Eu acho que essa é uma das grandes. Vocês entendem que vai ter alguma mudança de hábito? Eu acho, no setor, o que vocês entendem que vai acontecer quando começar a resolver essa questão e não haver mais esse risco? Entendo que talvez vai ter hábitos de sanitização, de limpeza, né? Talvez de higienização dos aviões e das próprias instalações aeroportuárias. O que vocês imaginam ou enxergam como uma medida que vai ficar para o tempo? Na última sexta-feira, nós começamos a debater isso sob a coordenação da ANAC. É ótima a sua pergunta, deputado. Eu ainda falei pouco disso publicamente. A aviação é regulada. Isso não é um privilégio brasileiro. No planeta inteiro, todo o país tem sua agência nacional que se subordina às regras internacionais e as coordena. Então, aqui no Brasil, na sexta-feira passada, nós participamos de um debate conduzido pela ANAC, que envolveu diversos agentes da nossa cadeia produtiva, aeroporto, as exatas, que são as empresas que fazem o serviço de terra, nós, depois envolveu a Anvisa, etc. O que nós estamos discutindo? 3 grupos de medidas. Primeiro, as medidas que a gente chama de preservação, de sanitização, como o senhor comentou, no lado terra e no lado ar, né? Qual seja, antes do cara passar para a área onde estão os aviões e depois. Segundo, um pacote ligado à regulação, ou seja, que regras, né? E terceiro, um pacote legal. Um pouco para dar exemplos bem concretos. Temas que estão sobre a mesa. As filas. Nós vamos fazer a fila agora com marcação no chão para separar espaço. É uma possibilidade. Tem um desafio. Em alguns terminais de aeroportos vai ficar apertado. Então, como é que nós vamos fazer para equacionar isso? Em alguns terminais já são apertados sem ter pandemia. Sem fila. Exatamente. Vamos pegar Congonhas, o senhor é aqui de São Paulo também. Congonhas é um aeroporto desenhado para 8 milhões de passageiros ano, está operando, chegou a operar 18 milhões de passageiros ano. O dado positivo da democratização da aviação, que ocorreu de 2002 até 2014,
é que a gente veio de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, de uma tarifa média de quase R$800 para uma tarifa média de 370. Em 2015 acabou. Aí veio a crise e esse processo parou de avançar. Mas, por outro lado, os aeroportos que já foram concessionários, já se ampliaram, hoje tem uma percepção da qualidade, do hábito, do ingresso, muito bacana. Pegar aeroporto Brasília, Galeão, Viracopos, Confins, né, Guarulhos, com terminal novo, Florianópolis, exato. Tem muito aeroporto, já mudou bastante. Congonhas ainda não, Santos Dumont ainda não. São desafios que a gente tem e nós somos 100% favoráveis ao programa de concessão. Eu sei que o senhor e sua bancada também o são. Queria aqui aproveitar a oportunidade para dizer que quanto mais cedo acontecer, melhor. Voltando aqui ao tema, então, do hábito. Fila é um tema. Uso de máscara a bordo é o segundo tema que a gente está tratando. Terceiro, medir a temperatura do pessoal antes de passar do raio-x. Do raio-x para cá, a gente tem uma área mais segura, até porque na fila, se um chegar mais perto do outro, todo mundo já tomou a atitude. Então, coisas desse tipo começam a ser debatidas. Câmeras térmicas usa muito. Né? Exato. Então, essas medidas começaram a ser debatidas agora. Nossa expectativa é, em 10 a 15 dias, termos um conjunto com muito rigor técnico para avaliar, inclusive, se o parâmetro internacional está alinhado. Um dos nossos parâmetros muito importantes é estarmos alinhados, porque não adianta fazer um procedimento aqui que não seja aceito como válido tecnicamente no aeroporto de Miami, senão o passageiro que embarcar aqui não desembarca lá. Entendeu? Então, é bastante complexo esse debate, não é simples. Tem uma segunda questão, mais duas que eu gostaria de colocar, que acho que vale a pena para reflexão. Primeiro, como vai ser essa volta, né? Depois do passageiro. O nosso mercado mais relevante em termos de receita é o mercado corporativo, negócios e eventos. Ninguém sabe ainda como que os diversos setores vão retomar e em que condições. Exemplo, o setor imobiliário é muito relevante para cidades, mas gera pouco impacto em viagem. O setor de óleo e gás é muito relevante na viagem, porque ele gera trânsito entre Santos, Rio, Paraná, Bahia, entre os polos petroquímicos. Mas é uma cadeia que agora está super estocada, com preços muito baixos. Retomará suas viagens? Não sabemos. Assim como o setor de eventos, que é super relevante. Então, o corporativo tem algumas indagações. Há um segundo pacote aí de indagações, que é o setor do lazer, aquele passageiro que está pagando sua própria passagem. O senhor, com sua família, quando resolver, na hora que passar essa crise toda, tirar uns dias no Natal e no Ano Novo em algum lugar. Uma parte das pessoas que viajam com a pessoa física pagando, diferente do corporativo que quem paga é a empresa, uma parte vai vir de setores que terão parado. Alguns setores não vão aguentar, nós sabemos. Como é que esse passageiro vai estar? Ele talvez esteja muito mais preocupado em juntar dinheiro para pagar suas contas. Vai ter gente que simplesmente queimou suas reservas, ainda que tenha mantido o emprego. Então, o lazer também sofre um pouco. E há uma terceira linha de preocupação, deputado, que é um raciocínio que recém agora ingressa nas nossas avaliações de viagem, que é o seguinte, voltar no mesmo exemplo, uma família que vai viajar no fim do ano. Para onde vai? Você senta em casa com sua esposa, o marido, e fala, bom, para onde vamos viajar? A tendência é imaginar, vamos, por exemplo, semana passada todos nós vimos pela mídia imagens muito complicadas de Manaus, não é? O cemitério e tal. Será que o pessoal vai estar seguro para passar o Réveillon lá num daqueles resorts bonitos no Rio Amazonas ou no Rio Negro? E se tem uma rebatida, você precisa ser atendido? E se o seu plano de saúde não cobriu lá, ou se você precisar da rede pública? Isso se agrava ainda mais quando alguém pensa em viajar para o exterior. Vamos casar e passar a lua de mel em Veneza. A noiva te joga da janela do quarto do hotel na primeira noite. Certo? Quer dizer, pô, você está maluco? Aquele colapso e tal. Eu fiz um pouco uma piadinha para a gente não ficar tão tenso, mas
são avaliações que são novas. Até 3, 4 meses atrás, ninguém pensava nisso como critério para definir a viagem. Então, a retomada ela tem alguns matizes que ainda é muito cedo para a gente dizer vai ser assim ou vai ser assado. Eu até fiz uma reflexão, acho que umas 3, 4 semanas atrás, né, do trauma que vai deixar tudo isso para nós. Esses comentários que você fez já são parte desse trauma, né? Quer dizer, eu não para Veneza, espera um pouco, né? Vou para o norte da Itália, vamos esquiar, não sei se eu vou, quer dizer, vai ter toda uma preocupação nessa próxima viagem que vai ser o próximo inverno europeu, que foi onde deu o pico da pandemia, né, da Covid. Agora vai entrar no verão, deve dar uma amenizada na Europa, tudo mais, mas quem garante que o pico não acontece um outro pico no próximo inverno? E um trauma de que qualquer gripe que apareça no mundo ou que alguém tenha, assim, imediatamente entra tudo em pânico muito rapidamente, né? E esse é um perigo que a gente tem que saber administrar também. Nos protocolos que vocês estão propondo, eu acho que é importante trazer essa ideia de segurança, de responsabilidade, né? E eu não acho nenhum absurdo dentro daquele kitzinho que você vai entrar dentro do avião, em vez de receber um fone, receber uma máscara daquelas que vão estar muito mais baratas, né? Porque uma vez que há uma expansão no mundo, né? Inclusive quando você entra num voo internacional, em vez de receber aquele kitzinho lá de meia, mas que receba uma máscara, né? Para poder todo mundo estar dentro desse padrão. E eu entendi essa posição tua, muito boa essa análise sobre corporativo, sobre o lazer e sobre para onde eu vou agora, né? Se as pessoas vão ficar mais em casa e, inclusive, é o que você mesmo falou, né? Classe média brasileira, ela vai consumir reservas, né? Porque, aliás, é a classe que eu acho que mais ficou dentro de casa nesse tempo e talvez vai ser muito impactada com alguns setores que vão desempregar. Por isso que a gente até tem uma preocupação de começar a saber sair dessa pandemia, desse isolamento, de modo a poder retomar. Quer dizer, qual que é o momento de saída? Como quando tinha os ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial em Londres, né? Você tinha um protocolo para entrar e tinha um para sair também. Você não ficava o resto do bombardeio lá dentro, né? Então tinha uma questão que eu acho que nós temos que saber estudar. Mas, Eduardo, até para a gente não ir muito longe, que eu também tenho obrigações como deputado federal aqui, queria que vocês fizessem essas suas considerações finais. Gostei muito do que você falou e aí a gente conclui o que nós temos que falar aqui. Tá bom? Deputado, eu agradeço demais a oportunidade. Quero dizer que nós estamos à disposição do senhor e da bancada, se a bancada em algum momento quiser um debate mais aprofundado. Bom. A aviação tem uma agenda que não se esgota nessa crise, é uma agenda que segue. Nós temos 2 parâmetros fundamentais como consignas de atuação da BA. Primeiro é trabalhar pela eficácia de toda a cadeia produtiva, ela tem segmentos privados e segmentos públicos, portanto, isso é um debate importante. E outro é alinhar todo o nosso ambiente de negócios, nosso ambiente regulatório, o ambiente internacional. Esse é o tema que está hoje em votação, por exemplo. E isso não para, né? Para que a gente possa sempre voar para mais lugares. Portanto, eu agradeço demais o senhor, espero não ter deixado nenhuma pergunta para trás. Não, tá bom. E fico à disposição para quaisquer outras, para a sequência, tanto para o senhor, para a bancada, para o líder. Agradeço demais o senhor e os ouvintes, as pessoas que nos acompanharam aqui. Muito grato pela oportunidade. Eduardo, a matéria com certeza vai ser aprovada hoje, MP 907, né? E eu fico entre 2 grupos com quem eu gosto muito. Um é o entendimento de que realmente há uma necessidade de você fazer um alinhamento nessa questão tributária mundialmente. Por outro lado, a Embratur, o pessoal do Sistema S está meio bravo, porque parte dos recursos vieram de lá. Agora, eu entendo também, aí eu acho que foi bem construído pelo presidente Rodrigo Maia, tirando algumas coisas que até gostaria que fossem discutidas com o ECAD e tal, mas esse é o momento de passar matérias de consenso
e é muito importante que, para o setor de aviação, que passe essa matéria hoje, porque não faz o menor sentido ficar pagando mais tributo do que o resto do mundo e com todos esses números, repetindo os números que a Marina me passou. 90% dos voos domésticos no chão, 100% dos voos internacionais no chão, quer dizer, não sai avião, 51,8% dos teus custos em dólar, com dólar que não tem mais teto, tá. Custos fixos, eu não somei tudo aqui, mas acho que passa de 89%, 85%. Ou seja, eu espero que a gente saia rapidamente disso com responsabilidade, com saúde. Entendo que o setor aéreo vai tomar novos protocolos e que vão atender bem a população e vai dar muito certo, porque, de fato, é um setor que não pode desempregar, porque é aí que a roda não anda mais. Aí você quebra a roda e aí, na retomada, vai ser muito pior. Inclusive, em questão de custos, de passagens, dificuldades em poder interligar cidades, perda dos slots e tudo mais. Então, Eduardo, foi extremamente rica essa nossa conversa aqui. Obrigado pela atenção e por atender essa solicitação. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com vários setores, acho que vai ficar um bom histórico de cada um. Quem quiser consultar vai poder enxergar cada um dos setores. Muito obrigado. E aí a gente se encontra em Brasília no próximo momento. Espero que sim. Um abraço grande, deputado. Obrigado. Um abraço, tchau.